Boa tarde, bem-vindos ao PSI20 Report, a rubrica do bullporinvest.com, onde é realizado um update técnico às 20 cotadas do PSI20. Vamos começar, como sempre, pela Altri. Este é o quadro de médio prazo da Altri. Tínhamos aqui esta resistência de médio prazo, que vinha ali desde o início de março deste ano, esta linha de tendência descendente, que vinha a condicionar fortemente a Altri. No entanto, quando na altura, no momento-chave, ou seja, em que a Altri teria que se decidir entre quebrar aqui o suporte dos 3.55 ou quebrar a resistência materializada na linha de tendência descendente, acabou por se decidir pelo lado bull, digamos assim, e quebrou a resistência. Neste momento encontrou aqui nova resistência, aqui nos 3.80, podemos ver que já foi testado. A Altri não cota acima deste valor desde meados de agosto, foi aqui testado por duas vezes e reagiu em baixa ao toque ali nos 3.80. Acredito que venha mais uma vez testar aqui a fiabilidade dos 3.55 e será bom, obviamente, para quem está longo no título, que os 3.55 resistam, pois caso quebre e confirme a quebra abaixo deste valor, que é importantíssimo, já foi testado, suportou a cotação por 4 vezes, aqui teve um false break, mas também não foi confirmado o fecho abaixo dos 3.55. Caso feche abaixo aqui dos 3.55, acredito que venha e confirme esse fecho abaixo, acredito que venha aqui ao próximo suporte aos 3.29, mas os 3.55 têm de facto funcionado e acredito que caso o Altri volte aqui, que voltem novamente a funcionar. Temos aqui um dado também importante, que é a média móvel de 10 dias, cruzou em alta a média móvel de 50 dias. Isto é um sinal bullish no curto prazo. Vamos ver se de facto a Altri consegue quebrar aqui esta resistência dos 3.80, conforme eu referi, já foi testada aqui em meados de agosto e aqui em meados de setembro. Vamos ver se é a quarta vez consegue de facto quebrar. Vamos passar ao BES. O BES também tivemos aqui o breakout desta resistência, que é a resistência principal, que vem desde outubro de 2009, esta linha de tendência descendente. Parece confirmado este breakout. O BES, no entanto, conseguiu quebrar aqui a resistência dos 3.59, no entanto, já não teve força para fazer a mesma coisa em relação aos 3.68. Será interessante ver aqui se os 3.59 conseguem segurar a cotação no curto prazo ou se, pelo contrário, iremos ter aqui uma viagem aqui novamente à linha de tendência descendente, que anteriormente era uma resistência, neste momento é um suporte, e ou, inclusive teremos aqui nova viagem aqui aos 3.30, que é um suporte importante. Podem ver que o BES não fecha abaixo dos 3.30 desde meados de julho. Quando o fizer, acredito que venha aqui aos 3.14. O BPI dos três bancos é aquele que está com um comportamento mais negativo. Reparem que desde agosto que anda aqui dentro destes range, entre 1.54 e 1.66 e não tem saído aqui. A quebra de 1.54 do suporte será será negativo para quem está longo no título, obviamente, pois acredito que quando o BPU fizer, que venha aqui ao 1.49, da mesma forma que se quebrar aqui a resistência do 1.66, acredito que terá força para ir aqui até ao 1.78, que é uma resistência importante. Podem ver que aqui foi testada por uma vez e anteriormente funcionou como suporte aqui em julho de 2009 e também aqui já em fevereiro de 2010. Portanto, vamos ver, enquanto se mantiver neste range, não se passa rigorosamente nada. A quebra do suporte ou a quebra da resistência poderão dar mais indicações relativamente ao curto prazo do BPI. A Brisa tocou aqui nos 4.74, este suporte funcionou na perfeição, no terceiro toque, já tinha tido aqui um quarto toque, podemos considerar que desde o início de junho foi testado por 4 vezes, aqui novo toque. Aqui no quarto toque reagiu francamente bem e quebrou aqui a resistência dos 5.06 e inclusive dos 5.24. A Brisa está com bastante força, acredito que vá pelo menos aqui aos 5.47 e se quebrar os 5.47 e aqui a média móvel de 200 dias, dessa forma acredito que venha pelo menos aqui fechar aqui o gap, que neste momento está nos 6.33. Vamos ver, a Brisa no curto prazo está bastante bullish, pelo menos desde o início de outubro, e quebrou as resistências todas como se fossem manteiga, portanto é um título a seguir com atenção.
Simport tem de facto problemas em quebrar aqui a média móvel 200 dias, tem sido um osso duro de roer, tentou aqui por várias vezes, ontem ainda chegou a fechar acima da média móvel 200 dias, hoje já voltou abaixo. Temos que vigiar muito bem este suporte materializado nesta linha de tendência ascendente, muito curto prazo, que vem ali desde junho, e se quebrar esta linha de tendência ascendente, então teremos que ter olho aqui nos 4.90. Quebrando a média móvel 200 dias, podemos aspirar a ir ali até aos 5.50, mas de momento ainda me parece um horizonte um pouco longínquo. A EDP também reagiu muito bem aqui à quebra dos 2.64 desta resistência, conseguiu quebrar também acima da média móvel de 200 dias. Vamos ver se conseguirá manter acima aqui dos 2.64 ou não. A resistência mais próxima está aqui nos 2.87 e se quebrar aqui os 2.64, então acredito que venha aqui aos 2.56. A EDP Renováveis parece-me ser oficial podermos declarar aqui nos 4.07, à volta desta zona aqui, um novo suporte. E temos aqui um fato inédito na EDP Renováveis. Inédito não, porque aqui já teve vários falsos breaks, peço desculpa. Mas temos aqui um fato importante, que é a quebra acima da linha de tendência descendente, que podem ver, tem vindo a condicionar o título desde setembro de 2009, mas não é inédito porque já tivemos aqui vários falsos breaks e que resultaram novamente no retorno da ação abaixo da linha de tendência descendente. Vamos ver se desta vez será diferente ou não. Para já parou ali nos 4.32, tinha sido um suporte importante em junho e em agosto. Só quebrando aqui os 4.32 é que aí poderíamos aspirar a que de facto se confirmasse o fecho acima desta resistência, que tem sido cruel para a EDP Renováveis e não a deixa progredir no sentido para norte, ou seja, no sentido de uma valorização mais substancial. Mota em Gil, não há rigorosamente nada de novo na Mota. Podem ver que desde maio, que anda aqui a evoluir entre os 2.09 e os 2.30, quer a resistência já teve aqui um false break, quer o suporte também já teve aqui um false break, portanto não há rigorosamente nada a adiantar relativamente à Mota. Saíram umas notícias bastante positivas sobre a criação da Mota em Gil Angola, com participação da Sona Angola, e poderá vir a ter um impacto favorável nas receitas da Mota, tendo em conta que a Mota tem 51% e que o presidente de Angola, o José Eduardo dos Santos, entregou à Sona Angola Imobiliária uma série de obras importantes. Vamos ver qual será o impacto da criação da Mota em Gil Angola, na qual a Mota em Gil portuguesa, digamos assim, tem 51% de participação. A Galp reagiu muito mal aqui, francamente mal aqui aos 13.68. Já o havia feito aqui, eu chamei a atenção para quando tocasse nos 13.68 para sermos um pouco comedidos no nosso otimismo, e a verdade é que parece-me que virá aqui tocar novamente aqui no suporte dos 13. Se quebrar o suporte dos 13, aí acredito que venha aqui aos 12. Parece-me ser inevitável, quebrando os 13, que virá aqui aos 12. Este é um suporte importante dos 12. Teremos que ter em atenção. A INAPA quase conseguia voltar aqui acima do antigo suporte, materializado na linha inferior deste canal de curto prazo, onde vinha a evoluir aqui desde abril, mas não, ainda chegou ontem quase praticamente no limite a fechar aqui acima do suporte, mas não conseguiu manter-se acima. Vamos ver se mantém aqui na zona deste valor ou se pelo contrário virá aqui ao 0.39. Eu quando quebrou aqui o suporte pensei sinceramente que viria aqui ao 0.39, mas não. Aqui à volta do 0.41 abriu o paraquedas. Vamos ver se poderemos ou não considerar aqui o 0.41 um novo suporte para a INAPA. A Jerónimo Martins, nada de novo na Jerónimo. Podem ver, eu adoro o gráfico da Jerónimo Martins por isto, já referi isto por várias vezes. Temos valorização, período de consolidação entre um determinado range, breakout, novo período de valorização, novo período de consolidação dentro de um range, e parece que estamos a ter o mesmo padrão. Breakout, novo período de valorização e agora novo período de consolidação. Neste momento o range é entre os 9.68 e os 10.15. E pronto, não há mais nada a dizer sobre a Jerónimo Martins. Será excelente se quebrar aqui os 10.15, se quebrar aqui os 9.68, obviamente será negativo, e acredito que aí
a Jerónimo venha pelo menos aqui até ao limite superior do anterior range, aqui aos 9.01. Mas não parece que seja o caso, estou mais otimista em quebra aqui os 10.15. Milênio BCP também conseguiu quebrar aqui esta resistência de médio prazo, materializado nesta linha de tendência descendente, que vem ali desde setembro de 2009. No entanto, parou aqui na resistência seguinte, aqui no 0.67. Se quebrar o 0.67, acredito que vai até aos 0.70. Caso não tenha força para quebrar aqui o 0.67, aí acredito que venha novamente estar aqui este suporte materializado no 0.60, que é um suporte importante. Podem ver, já foi testado 1, 2, 3, 4, 5, por 5 vezes praticamente. Portugal Telecom, à semelhança da Jerónimo Martins, é um gráfico que também está bastante bullish, está a conseguir manter-se aqui acima dos 10.3, o que é bastante positivo. Vamos ver se nas próximas sessões de fato consegue manter-se acima deste suporte, ou se pelo contrário voltará aqui à volta dos 9.66. Foi um período um pouco complicado. A verdade é que consolidou aqui próximo desta resistência, depois tivemos o breakout e conseguiu mesmo ir quebrar a resistência seguinte aqui nos 10.3. Portocelo Industrial também é bastante positivo ter-se conseguido manter aqui acima dos 2.24. Os 2.24 eram uma resistência bastante importante, podem ver, foi testada por 3 vezes, não conseguiu quebrar, tivemos aqui o breakout e tem-se conseguido manter aqui acima. Temos que vigiar muito bem os 2.24. Se fechar abaixo dos 2.24, teremos então que ter olho aqui nos 2.16. A REN a REN continua aqui próximo aqui dos 2.70, não se passa, teve aqui o breakout dos 2.70 e agora está mesmo aqui no limite. Vamos ver como é que corre a próxima semana para a REN. É uma ação um bocado chata de estar a analisar. A SMAP temos aqui um suporte importantíssimo, linha tendência ascendente médio prazo, vem aqui desde maio, e temos aqui uma super resistência aqui no 7.98. Podem ver a luta que tem sido. Conseguiu fechar acima aqui do 7.98 durante algumas sessões, mas hoje voltou novamente abaixo deste valor. SMAP. Portanto, vamos ver, temos que vigiar o suporte e ver se consegue quebrar definitivamente aqui os 7.98 para ir ali até aos 8.33. E quando for, temos de ter atenção à reação. Reparem, a reação que teve aqui foi uma quebra onde veio até aqui aos 6.90 praticamente. Sonaicom, nada de novo na Sonaicom, continua aqui desde junho aqui a evoluir dentro deste range, 1.37 como suporte, 1.55 como resistência. Nada a adiantar, é um gráfico que não tem praticamente história no curto prazo. A Sonai conseguiu fechar acima aqui desta resistência. Podem ver, este é o quadro que eu encontro na Sonai. Temos aqui um duplo topo, depois vem aqui a evoluir dentro deste canal de tendência descendente e temos aqui um suporte bastante importante, que é o 0.81, que tem funcionado quer como resistência, quer como suporte no curto prazo. No curto prazo não, no médio prazo, aqui desde o verão do ano passado. E, peço desculpa. E temos que ter atenção se de facto se confirma ou não a quebra aqui acima da resistência materializada na linha superior do canal. Se de facto conseguir confirmar-se o fecho acima desta resistência, acredito que vai aqui ao 0.87. Caso volte ao interior do canal, temos que vigiar o 0.81. O fecho abaixo do 0.81 é um sinal bastante negativo para a Sonai, porque aí acredito que volte novamente aqui a testar a linha inferior do canal. Tenho que acelerar, que já tenho pouco tempo. A Sonai Indústria também não há nada de novo desde o último update. Está aqui, tem como suporte o 2.06 e o 2.15 como resistência. Temos estes dois valores a vigiar. E a Zone, desde que tocou aqui nos 2.79, no curto prazo está a ter um comportamento espetacular. E deixem-me só fazer aqui, realçar que conseguiu quebrar aqui esta resistência de médio prazo materializada nesta linha de tendência descendente que vem ali desde setembro de 2009 e parece-me bem encaminhada para ir aqui testar os 3.37. Vamos ver se terá força para o fazer ou não. Bem, eu deixo com o disclaimer e convido-vos já a passarem pelo bullporinvest.com, a registarem-se no fórum e a participarem. Obrigado e uma boa noite.